Oi, Cris. Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa a demora para abrir a sala. Eu tô com um problema com o meu computador, tô até sem fone, porque meu fone não tá mais funcionando. Eu tô o dia inteiro tentando resolver o meu fone e estavam fazendo um reboot no meu computador e tava travado. Tô mais de 2 horas com o computador travado. E aí agora eu consegui entrar, mas tô ainda sem fone. Então, Agora desculpa que ela não escuta mais a gente. pela Foi demora. Agora que ela nos não, 45 do segundo tempo. Estamos todos aqui. Eu Ótimo. cancelei agora que ela não tudo, vai igual escutar uma mais a doida. gente, Cris. Eu falei pro Vai me moço, lascar. desliguei todo o meu computador, tirei tudo da tomada, deixei a bateria, acabar a bateria. Eu falei que ela não ia escutar, não está escutando nada. Nada, nada. Não, ai meu Deus. Boa tarde, pessoal. Ei, todo mundo. Ai, tá. Tranquilo, a gente sabe, questões técnicas no mundo virtual, todo mundo tá sujeito. Quem nunca, né? Faz parte, né, Cris? Faz parte. Mas vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Menos mal, boa tarde a todos que estão entrando agora. Eu já vou compartilhar minha tela, só um segundinho. Boa tarde, pessoal. Ei, Lê, Tudo bem, Cris? Rodolfo, E aí, Paulo. Fernandão, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tá, oi, boa tarde, Rodolfo, Boa pessoal. tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer Boa estar aqui tarde. com vocês. Prazer é nosso, né, Lê? Todo nosso. Muito bom, vai ser uma excelente sessão. Ótimo. Olá, H70, fala o seu nome pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que elas vão então. Tá doida, né? Aí se vier, a gente faz uma réplica. Enquanto a gente vai esperando, eu peço que vocês preencham o link da lista de presença. Eu vou botar aqui no chat também, ou através do QR Code aí na tela. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Então, ele tá olhando. Tá ajeitado.
Boa tarde, pessoal. Acho que está todo mundo entrando. Espero que todos estejam bem. Hoje acho que é um dia, a gente faz algumas semanas, né, que a gente se encontra nas mentorias, mas aqui na nossa CIV, acho que faz um tempo aí, até por conta dos feriados, das agendas, então acho que é sempre um momento muito especial, é um momento de construção aqui com vocês também. Então, a gente sente falta dessa companhia aí às quintas à tarde, né? Cris, Fernando. Vamos iniciando, o que vocês acham? Sim, a gente já está com um bom número, acho que sim. Então, vamos lá. Nossa agenda de hoje, né? Thay começou aí, trouxe a lista de presença. Thay, eu assumi a agenda aqui, tudo bem? Pode ir, eu tô com problema tecnológico, então pode ir. Sem problema, a gente vai se apoiando aí. Então, hoje a gente tem a proposta aí de falar um pouco sobre gestão participativa, olhando para o diagrama direcionador na prática. E a gente acha que nada melhor do que quando a gente fala em prática, trazer aí experiências de instituições que estão aqui conosco no Reconectar 2, para contar um pouco como foram a trajetória no projeto, né, as suas iniciativas aí, olhando para as ações, para o diagrama direcionador, como eles trouxeram isso para o seu dia a dia. E a gente encerra aí trazendo aqueles nossos lembretes para as próximas semanas das nossas tarefas, das nossas entregas aí. Pode passar, Thay, por favor. Então, hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai fazer as duas salas aí, os dois grupos. Hoje a gente vai trabalhar todo mundo junto. Acho que pensando nessa troca de experiência em que a gente consegue um aprender com a experiência do outro, eu acho que a gente amplia esse nosso olhar, então a gente vai ter uma sessão conjunta hoje. Próximo, Thay. Então, vamos falar aí de gestão participativa, olhando para o diagrama direcionador e as experiências. Próximo, Thay. Só para trazer uma revisão aqui junto com vocês. Então, esse é o nosso diagrama direcionador da colaborativa. Então, a gente tem aqui como objetivo, né, o aumento de X para Y na experiência ali dos colaboradores em alegria no trabalho. Para isso, a gente tem os nossos direcionadores primários, deles, né, que eles são derivados lá do framework do IHI, e deles a gente tem as ações, né, os conceitos e as mudanças. O que a gente faz ali no nosso dia a dia? Quais são algumas ideias, conceitos que a gente põe em prática para alcançar aí a gestão participativa, autonomia no trabalho em equipe, significado e propósito, acolhimento, segurança física, psicológica e aumento da resiliência da equipe. Então, aqui, né, nesses conceitos de mudança, a gente traz aqui, por exemplo, o quadro, a implantação do quadro que importa para você, né? As estruturas ali, os grupos de trabalho, discutir sobre os impedimentos, coprodução, codesenho. Quando a gente fala em rodas de conversa, implementar um termômetro de clima local. Então, são aqui direcionadores que nos auxiliam a atingir esse direcionador primário. Próximo, Thay. A gente coloca também dentro ali como ideias, então a gente tem aqui implantar o quadro, é algo que está bem desenhado no nosso projeto. Mas também tem coisas que vocês podem ir adaptando e ir aperfeiçoando de acordo com a realidade, como é o esquema aí dentro da sua unidade, né? Como melhor se adequa, ou vocês vão descobrir aí, junto com a equipe, desenhar uma nova forma de fazer. Então, as rondas aí com a liderança, talvez vocês possam adaptar e ter ideias. Então, vocês podem colocar aqui quais foram os testes, quais foram as ações que vocês agregam, e olhando aqui para esses conceitos de mudança, vocês podem também adequar e incorporar aí dentro do método. Próximo, Thay. Então, aqui a gente trouxe
né, um pouco de o que pode atender aí a responder, pensando aí principalmente em gestão participativa e trabalho em equipe, né? E isso é muito aquilo que a gente tem no portfólio e a gente tem mostrado para vocês, né? Que a gente vai carregando ali, né? Como se fosse uma barra ali de download conforme a gente atinge essas etapas do projeto. Então, o quadro que importa para você é implantado, ele foi colocado na unidade piloto, as pessoas trouxeram ali as suas manifestações do que importa para você, levantando os impedimentos, né? Foi feito lá o agrupamento por afinidades, a gente criou lá o Pareto, trazendo ali quais seriam os macrotemas. Então, a gente atingiu este marco do projeto. Depois a gente fez lá os grupos de trabalho, inscrições, a gente formou esses grupos, eles estão trabalhando, sugerindo ideias, trazendo ali PDSAs, né, fazendo testes. Então, eu atingi isso aqui, eu estou envolvendo ali gestor local e liderança. E assim sucessivamente, olhando para cada um desses, né? Então, aqui são exemplos de como a gente pode entender se a gente está trabalhando, se a gente atingiu esses conceitos de mudança e o quanto também a gente pode adaptar aí a partir da nossa realidade e das ideias discutidas junto com a nossa equipe. Próximo, Thay. Então, aqui é como a gente vai carregando, né? Conforme a gente atinge. Então, eu já trabalhei, já implantei o meu quadro, já fizemos ali o agrupamento, né, por afinidades, a gente iniciou ali a abertura da inscrição de grupo de trabalho, eu atingi aqui. Então, eu carrego completamente aqui, né, preencho completamente esse primeiro ponto. E assim sucessivamente. Isso também é uma forma de visualmente a gente entender o quanto dentro do projeto a gente atingiu, né, o quanto a gente já caminhou. E isso conversa bastante lá com a EEP, com a escala de evolução do projeto, que a gente vai falar um pouquinho lá no final nos nossos lembretes. Próximo, Thay. E aí eu não queria vir, a ideia não é que eu traga aqui, né, ou toda a equipe do Reconectar, que a gente traga para vocês aí, que a gente fale de uma forma tão conceitual, a gente quer experiências aí a partir da prática. Então, eu queria convidar duas pessoas super especiais que têm acompanhado, estão aqui conosco nessa trajetória, aí, nesse Reconectar número 2, né, que são dois representantes de duas instituições que são distintas, mas eles vão contar um pouquinho, né, porque que eles estão juntos nessa apresentação aqui, que é a Tatiane e o Júnior, eles são do P04, lá da AME Engenheiro Goulart, e da UBS Engenheiro Goulart também, Dr. José Pires. Queria chamá-los, dar as boas-vindas, sintam-se à vontade, e vai ser um prazer compartilhar aqui, ouvir com vocês contando um pouco da trajetória de vocês aqui com todo mundo. Oi, boa tarde. O Júnior já está aí? Estou aqui, Tati. Boa tarde. Tudo bem? Bom, meu nome é Tatiana, sou gestora aqui da AME Engenheiro Goulart. Quer se apresentar, Ju? Me chamo Júnior, né? Sou gerente aqui da Unidade Básica de Saúde. Trabalho em parceria aqui com a Tatiane. Nós vamos fazer uma apresentação para vocês hoje. Opa, pode passar aí, Vi, por favor. Bom, os nossos serviços, né, são duas unidades que compartilham a mesma estrutura física. Então, é uma AMA 24 horas, que tem atendido, em média, 14 mil pacientes por mês aqui, só de consulta médica, dentro de uma região, né, de uma comunidade de alta vulnerabilidade social e econômica, né? E aí então, é o serviço da AMA, que é um pronto atendimento, que é como se, para quem não é de São Paulo, se equipara a uma UPA ou um pronto-socorro, né? Mas sem estrutura. O detalhe é que a gente não tem a estrutura. E aí a gente compartilha com a UBS. Quer falar um pouquinho da UBS, Ju?
Então, na parte da UBS, né, só acrescentando, a parte do nosso atendimento também gira em torno de 1.600 atendimentos somente de consulta, né, fora os procedimentos. É uma UBS que tem bastante rotatividade durante o mês. Nós temos, em média, aqui 230 gestantes de acompanhamento, tem 23 pacientes com tuberculose e acompanhamento na UBS, e tem outros problemas de saúde aqui que têm um agravamento maior pela questão social aqui da onde nós estamos inseridos. Só complementando um pouco o que a Tati já falou. Pode passar, Ivy, por favor. Bom, aqui a gente colocou um pouquinho da linha do tempo, né? Do que a gente fez, aonde a gente está, e aí quando a gente para olhar o quadro, né? A linha do tempo e o DD, a gente identifica que de fato a gente caminhou, porque às vezes quando a gente conversa, quando a gente está dentro do processo, a gente acha que não caminhou, e nas mentorias, quando a gente vai expondo os processos, as ações, a Ivy, a gente enxerga que a gente está fazendo, as coisas estão evoluindo, as coisas estão caminhando, e que às vezes não é do jeito que a gente gostaria, mas elas continuam caminhando e a gente vai encaixando no nosso dia a dia, na nossa rotina, é isso. Pode passar. Aqui é o DD, né, que a gente trouxe para a gente colocar, enxergar um pouco do que a gente fez, né? E aí eu estava com o Júnior, a gente estava discutindo, aí a gente, nossa, mas a gente já fez isso aqui também, um pouquinho disso. E aí a gente fica surpreso, falando, nossa, realmente as coisas estão caminhando de uma forma muito positiva, dá para a gente trabalhar bastante ainda. A gente ainda tem bons meses pela frente, mas é gostoso ver o quanto a gente foi crescendo. Agora eu vou pedir para a Ivy ir passando, para olhar isso, eu acho que imagens dizem mais do que as palavras, né? Então, aqui é o início de tudo. Esse videozinho bem curtinho foi quando a gente começou a levar para a equipe. A gente apresenta para a equipe o projeto. E aí a gente, com esse videozinho e com as reuniões que a gente fez, né, com a equipe, a gente faz com a equipe no geral, né, a gente não fez separado, a equipe da UBS, a equipe da AMA, a gente fez junto, porque a gente está no mesmo prédio, a gente compartilha muita coisa, e aí também era um momento da gente enxergar que dava para a gente integrar mais a equipe, plantar a sementinha e para poder ter um trabalho mais integrado de equipe, apesar da gente não ser uma equipe integrada, né? Não são unidades integradas, mas só que a gente está no mesmo prédio, então a gente tem que se integrar de alguma forma. Os serviços, eles se falam. E aí tem algumas fotos de alguns momentos. Esse foi o início, então a gente pôs o quadro e colocou aguardem, né? A equipe de melhoria que trouxe essa ideia, então colocou aguardem. E depois aí todo o processo, né? Esses são os encontros de quando a gente apresenta o projeto para a equipe. A gente fez, acho que, uns 20 encontros com a equipe, que eram pequenos grupos, né? E aí e depois a gente solta o que importa para você para ir colocando os post-its, enfim. Próximo. Aqui é quando a gente coloca o primeiro quadro que a gente colocou para as inscrições dos grupos, né? Quando a gente estratificou, a gente dividiu, a gente identificou que a gente teria 4 grupos de trabalho, né? Inicialmente, então é o de sentimento e empatia, que a gente chama de empatia, que o grupo se deu o nome, né? Eles fizeram até uma camisetinha com empatia, é um grupo de trabalho bem atuante.
estrutura física, gestão e liderança e RH, né? Então, esses quatro são os quatro grupos de trabalho que a gente identificou que seria interessante montar. E aí, aqui a gente tem os encontros, né? Que é o início de tudo, né? Do que os grupos começam a discutir, analisar a opinião de todo mundo nos post-its, e aí eles começam a trazer as ideias de ações. Quer falar alguma coisa, Ju? Pode seguir, Tati. Tá bom. O próximo, Ivi. Aqui, um dos Aqui, nós da equipe de melhoria, a gente identificou que tinha tido uma queda, né, na adesão na resposta do MMZR. E aí a gente montou essa animaçãozinha bem simplesinha e mandou para a equipe, para que todo mundo, né, para poder entender um pouquinho o quanto é importante a opinião de cada um. A gente também, nas discussões, a gente entendeu também que algumas pessoas também tinham dificuldade do acesso no celular, então tem duas questões que a gente identificou. A questão é difícil o manuseio no celular, então às vezes você vai buscar o teu serviço, né? O nosso é bem lá no final, então às vezes sai da página e tem o risco de clicar num outro código. Então a gente identificou isso, uma fragilidade no nosso processo. E a gente também identificou, às vezes, até a falta de acesso à rede de internet, que vai deixar para fazer em casa, e às vezes a gente manda no WhatsApp ou deixa o QR Code aqui, mas só que não tem a disponibilidade da internet naquele momento, né? Então, era um outro ponto que também a gente entende que a gente precisava dar mais acesso, deixar disponível, e aí a equipe de melhoria traz esse incentivo para que a nossa equipe, que o time faça as respostas também. E melhorou. No último mês, a gente teve uma adesão maior também. Próximo. E aqui, aqui já são as ações, algumas ações realizadas pelos grupos de trabalho e pela equipe de melhoria, né? Então, a gente fez... Aqui tem esse cartazinho amarelo, a gente fez aquela brincadeira de quando o pessoal estava assumindo o plantão, para escolher um abraço, um beijo, um aperto de mão, enfim, e para a gente ir interagindo com a equipe. Aí depois a gente fez também o café com alegria, então a gente proporcionou um momento de encontro com a equipe no geral. As duas equipes, quando eu falo equipe, gente, não é só da AMA, tá? É da AMA e da UBS, é tudo junto mesmo. Aí o próximo, a gente entregou esse bilhetinho do projeto Reconectar, e a gente colocou um prestígio, tinha uma frase que era e aí depois a gente brincava na hora de entregar, é um prestígio trabalhar com você, foi bem divertido. A próxima. E aqui são os aniversariantes do mês, foi muito gostoso, a gente conseguiu, enfim, tirar do papel, a gente se movimentou, e aí a gente conseguiu montar a mesa de café da tarde, né? A gente teve um respeito também, porque a gente tem pessoas que não comemoram o aniversário, então seria só um momento de celebrar, então a gente não cantou parabéns, a gente só fez essa comemoração para celebrar os aniversariantes, mas sem desrespeitar o credo de cada um, o valor de cada um, enfim, tentando agregar mesmo. Esse foi um cuidado que o grupo de trabalho teve,
na hora de trazer essa ideia. E aqui é o nosso quadro que está, né, atualizado, que a gente conseguiu organizar com os indicadores, com os dados, com os processos de melhoria, com a ideia dos grupos de trabalho. É isso. Pode passar, Ive. E aqui é a equipe celebrando, comemorando. Não sei se se vai ficar bonitinho, igual tá o videozinho. Essa são os aniversariantes do mês, e aí é um pedacinho da equipe do grupo da empatia, que elas são extremamente animadas, essas meninas. Pode passar. E aqui pílulas do que a gente sentiu de mudança na equipe, né? Eu acho que tem muito mais coisas, a gente colocou só algumas coisas de insight mesmo, né? Então a gente percebe que a equipe ela tem mais disponibilidade nas mudanças na rotina do processo de trabalho. Então, igual a gente discutiu ontem na mentoria, a UBS ela vem passando pelo processo de acreditação da ONU, a gente percebe que a equipe está menos resistente, não vê mais como só mais uma coisa, né? Vê como um processo de melhoria mesmo. Eu acho que o olhar o Reconectar traz essa oportunidade de olhar para o que chega de uma forma diferente. O relacionamento interpessoal das equipes entre AMA e UBS, a gente também enxerga que teve uma melhora, e tem uma maior participação da equipe no geral na gestão, com críticas e soluções. A gente vê esse movimento, né? Então, acho que isso faz parte da construção da gestão participativa mesmo, esse movimento que vai crescendo. Acho que se o Júnior quiser colocar mais alguma coisa... Então, eu tive um grande impacto, né, nesse processo todo, quando tive a notícia que estaria participando da ONA em pouco tempo, de organizar uma equipe para poder começar um processo de acreditação, né? Nós estamos com a Vanzolini aqui, agendado para fazer uma pré-visita e muitos processos para se organizar. E foi um desespero pensar como que eu ia tocar o projeto e tocar a questão da ONA, né? Vocês que são de hospital, acho que tem uma experiência maior do que a gente nesse sentido, mas na atenção básica é um grande desafio. Processos, fluxos, né, tem que ser muito bem estabelecidos, e coisa nem sempre na atenção básica a gente tem muito bem documentado essas ações. Então, a princípio, eu vi um problema, né, quanto gestor, mas ao trabalhar essa questão dentro da unidade, a gente percebeu que essa questão de já ter esse relacionamento mais próximo da equipe, da unidade, porque eu tive que reorganizar meu calendário de reuniões, inserir pessoas que estavam exclusas de reuniões para dar voz àquele profissional dentro da unidade, que questões levantadas nos grupos de trabalho, né? Uma forma de participar dessa gestão, quando a gente fala de gestão participativa, eu tenho que trazer todos para fazer parte dela, né? E não só receber orientação direta de uma forma vertical. Então, acho que esse processo de trabalho, essa reestruturação que o projeto trouxe, está sendo um grande facilitador para a gente implantar novos processos dentro da unidade. Então, assim, na verdade, o que eu achei que seria um problema, na verdade, é um facilitador. Então, hoje, assim, eu sou grato, né, por essa experiência que eu estou tendo, porque não é fácil, né, a gente passar por um processo de acreditação, assim, de uma forma inesperada, né, que veio, assim, surgiu de repente isso, e ter que, não depende só do gestor, depende com a equipe. Como o projeto pensando num todo, acho que casou tudo. Então, hoje eu já estou sentindo uma equipe mais próxima, assim, né, as pessoas se sentindo um pouco mais valorizada, porque, assim, a opinião de todo mundo é importante, né, e todo mundo pode contribuir dentro do processo de melhoria aqui. Então, acho que esse dar voz para as pessoas e estar aberto para ouvir, discutir, né, isso é bastante importante. E eu estou percebendo que não está vindo só queixas, só reclamações, está vindo discussões de assuntos consistentes, né? Você não concorda, mas por quê? Tem um ponto de vista importante, traz uma sugestão, faz a gente refletir melhor.
Então, quanto gestor, eu estou assim, satisfeito, né, poder estar tendo essa experiência em conjunto. Acho que a Tati também participa desse processo, né, dentro dos processos dela, do trabalho do equipamento dela. Mas eu acho que essa mudança de comportamento da equipe, assim, é um divisor de água aqui para a nossa unidade. Acho que é isso. Nossa, Desculpa, pode falar. desculpa, Tati, eu não me contive e pulei na sua frente. É muito legal ouvir isso. E ouvir isso, a gente viu isso acontecer nas instituições do Reconectaram. Essa fala foi fantástica, muito legal. Porque é isso, você trabalha processos essenciais de gestão, amadurecendo a equipe lá na ponta. Então, o que vier depois de projeto, né, de mudança, você está criando um terreno extremamente propício, né, E é curioso, né, porque quando eu comecei esse projeto, eu não imaginava que que isso ia decorrer desse projeto. A gente pensa muito na questão emocional, né, e tudo, mas não, é uma organização mesmo da equipe, um amadurecimento, melhor dizendo, né, que é muito bacana. Desculpa, Tati, gostei muito de ouvir essa experiência. Parabéns. Não, imagina, Cris. Não, o que eu ia falar é que também a gente, como gestor, né, de equipe, o quanto a gente precisa se desconstruir para você se construir de novo para novos momentos, né? Eu acho que a gestão, ela vem se modernizando, ela vai mudando no decorrer do tempo, e a gente não pode ficar parado, porque se a gente fica parado, a gente também perde a linha, né? Perde o time. Então, eu e o Júnior, vejo eu e ele aqui, a gente também teve que se reinventar, a gente também precisa estar à disposição, porque senão o negócio não ia andar, né? Eu acho que é muito legal dos dois lados. Tem uma mudança e tem um amadurecimento da equipe no geral, não é só da linha assistencial ou de quem não está na gestão, é de todo mundo, eu tenho sentido muito isso. Pode passar, Ive. Aqui algumas lições aprendidas. O que a gente sempre fala, recalcula a rota. Mudou, vamos mudar de novo. Tem que mudar, vamos mudar de novo. Então, uma das experiências que eu tenho aqui junto da minha equipe administrativa é que a gente estava numa situação X em março com um número pequeno da equipe, né? Por atestado, afastamentos, enfim. E aí a gente teve um aumento de movimento muito grande. Abril, a gente continuou com o mesmo cenário, aumento de movimento, um absenteísmo, a gente conseguiu se reorganizar de uma forma diferente. Maio foi diferente de novo. E o que mudou foi a gente olhar para o processo de forma diferente, organizar o processo de forma diferente em equipe. Então, está todo mundo responsável. Então, a gente deixa marcado num quadro. Eu posso riscar tal dia já foi, porque aqui é tudo bem manual, tá, gente? Então, a nossa tecnologia ainda é diferente a gente não tem prontuário eletrônico, então é tudo contadinho mesmo. Então a gente recalcula a rota, então a gente vê que o reconectar, o olhar do reconectar, a gestão participativa, a forma que as coisas são propostas lá, lógico que elas vão sair daquele quadro, elas vão sair só dos grupos de trabalho, elas vão chegando no restante dos processos de trabalho, né? E aí eu acho que também o Júnior traz, a gente conversou um pouco sobre essa questão da confiança no trabalho em equipe, de confiar um no outro, que um vai estar fazendo, que a gente não precisa estar centralizado tudo em uma pessoa só para que a gente consiga fazer com que a engrenagem ande, né? E atingir as metas. Ju, você quer finalizar? Quer concluir? É só para contribuir, é uma questão assim, mais pessoal minha mesmo, desse processo todo, porque eu sofri bastante, né? Vou confessar aqui para todo mundo, porque não foi fácil abrir mão da gestão total, né? Assim, não que eu dê largo, eu delego, né? Mas não fica solto. Mas muitos processos eu sempre estava envolvido, eu sempre estava ali. Se alguém não fosse terminar, eu finalizava, monitorando o prazo.
E tirar a mão disso daí para mim foi uma coisa assim que mexeu muito com o meu emocional, assim, de ter ansiedade de esperar, assim, não ficar ansioso para a conclusão e confiar que vai ser feito, né, que a equipe vai conseguir, que a equipe vai dar conta, que eles não dependem tanto de mim para isso. Então, eu precisei aceitar isso. Foi difícil para mim. Então, digo que eu estou no processo, mas isso está me fazendo bem, né? Eu não sabia quanto mal estava me fazendo, né? Agora que eu estou abrindo mais espaço dentro da minha gestão, assim, para que as pessoas me entreguem os resultados esperados, né? Que eu aguarde o tempo certo das coisas acontecerem. Isso para mim também, pessoalmente, é uma conquista, tá? Então, assim, foi uma dificuldade que eu tinha, né? De como a experiência da vida profissional nos gera uma certa bagagem, como a gente tem muitas cobranças, né? São muitas pressões de órgãos externos, que quer imediatismo, quer imediatismo. E para resolver logo a questão, muitas vezes a gente acaba fazendo, fala, não, deixa eu pôr a mão, porque senão não vai andar. Então, isso eu mudei, estou em processo de mudança, eu vejo que eu já avancei muito, então foi muito sofrido e agora não está mais, tá? Então, eu acredito que é possível, sim, né, a gente fazer uma gestão como uma mentoria para nossa equipe, que eles são capazes e muito de desempenhar, além da parte assistencial, a parte administrativa deles, com excelência. Acho que era isso que eu queria só acrescentar aí, um depoimento pessoal meu. Júnior, acho que fica até difícil falar alguma coisa de tão rico ao relato. Acho que a sua experiência como gestora, acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, né? Eu acho que isso demonstra a sua generosidade e a confiança de você abrir a sua percepção, a sua vivência pessoal no lugar de gestor. E eu acho que isso traz um ponto muito importante. Eu acho que isso não estava nem na nossa pauta quando a gente conversou com a Tati aí, mas é fantástico que você trouxe, né? Porque o aprendizado ele está ali para todo mundo, né? E o quão rico foi, talvez, você ter se disposto, né, a aceitar este desafio, inclusive pessoal, e de alguma forma isso acaba propiciando o crescimento da sua equipe. E fico feliz que você deu oportunidade para isso, para a gente estar junto e acho que ver o crescimento de vocês na colaborativa. Eu me orgulho muito de fazer parte desse momento com vocês. Fica até difícil falar alguma coisa, né, gente? Depois disso, Cris, Fernando, acho que Lê, Miriam, Vivi. Eu queria colaborar também, porque eu consegui notar muito aprendizagem aqui que serve para todos, porque na fala de ambos, eles trouxeram coisas da realidade, da vida real. Ou seja, a gente está sempre pensando assim, como é que eu transporto essa teoria da alegria do trabalho para a vida real, como é que eu faço? Mas o que eles trouxeram foram coisas que às vezes a gente acha que assim, o problema é sempre dos outros, a dificuldade é sempre dos outros, ou a dificuldade é grande demais porque a gente pertence a um sistema defeituoso, subfinanciado, com dificuldades na gestão, e é sempre, então, a impressão que a gente tem é que tudo é grande demais para eu colaborar na solução. E o que eles trouxeram foi o oposto. Eles mostraram como é que eles enxergaram a vida real, o processo acontecendo na vida real. Enxergaram micro barreiras, dificuldades locais ali. Puxa, não tem conexão com a internet, eles não vão. Para isso acontecer, eu preciso de todas essas etapas e tem defeitinho em 3 etapas. E a gente quer um mega sistema, não, vamos dar crédito de internet, vamos criar formas de todo mundo se conectar. E eu consigo fazer a informação chegar. Eu fiz um vídeo rápido, numa linguagem da geração atual, que todo mundo pega, que todo mundo assiste. Então, são coisas reais. O Júnior trazer uma dificuldade pessoal de gestão, o Júnior e a torcida do Corinthians, né, gente, que tem essa dificuldade. Ou seja, é uma galera que volta e meia está acostumada a fazer de um jeito, e ele está se esforçando e conseguindo enxergar o conceito e
fazendo um esforço e um movimento muito robusto de incorporar. E aí, já num ponto que ele já consegue trazer para a gente, olha, está sendo bom, estou vendo benefício. Porque se fosse só para sofrer e falar, nossa, é horrível fazer esse negócio, ninguém ia gostar, né? Ou seja, agora ele já consegue enxergar que, bom, ele passou por um sofrimento, isso é de uma franqueza muito importante para o aprendizado de todos que estão aqui, e ele está começando a trazer, não, já estou vendo benefício nisso. Estou vendo que os meus liderados fazem com competência. Ó, essa é a pérola do negócio, né? É assim que a gente consegue ver, nossa, eu consegui tirar um peso dos ombros e a coisa está andando melhor. E não é porque o Júnior era incompetente e estava atrapalhando o processo, ao contrário. É porque ele é muito competente, ele estava querendo segurar o processo na mão, porque ele sabia, bom, eu me garanto, agora todo mundo eu não sei. E aí ele viu que todo mundo está conseguindo fazer, e ele está sabendo delegar, e isso está sendo melhor. Ou seja, esse é o brilhantismo da gestão participativa. E todo mundo sai ganhando com isso. Os liderados se sentem mais protagonistas, o Júnior se sente menos sobrecarregado. E ele vai começar a cair, a trilhar o passo de assim, um gestor que delega, que não se sente sobrecarregado e que tem mais chance de ser feliz no trabalho. Está no processo, né, Júnior? Faz parte. Mas só esse aprendizado, ou seja, começa a ver algo positivo, é lição real, é lição da vida real, é o que um gestor está passando e que tem uma tonelada de gestores aqui que também passam pela mesma situação. Então, uma apresentação brilhante no sentido de lições práticas que todo mundo pode incorporar, né? Essa foi a grande sacada que eu vi aqui. Muito bom. Queria agradecer muito, né, a Tati, ao Júnior e a toda a equipe, né, a todo mundo aí da UBS, da AMA. Eu acho que é uma forma aí de você levar também para toda a equipe o quanto representativo foi a contribuição deles, a trajetória, e a gente quer muito que vocês celebrem com eles este momento também, né, de vocês trazerem para a gente a trajetória de vocês. Para continuar, a gente também quer muito agora trazer uma outra instituição, pode passar, tá aí para o próximo slide. A gente vai chamar a Patrícia Araújo. Patrícia, você está aqui conosco, ela é do H23, da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Nos escuta, Patrícia? Oi. Olá, boa tarde. Oi, Vocês Patrícia. conseguem me ouvir? Sim, boa tarde. Ah, que ótimo. Eu até Bem-vinda. mandei agora atualizado a nossa apresentação, que ontem foi um pouquinho sobrecarregado. A Viviane conseguiu ver a apresentação que eu mandei agora, Viviane? Eu mandei nesse instante que eu estava atualizando aqui. Ô, Paty, não, a gente colocou a que você tinha me mandado antes, um pouquinho antes. Ixi. E tem como botar agora que eu te enviei nesse instante? Deixa eu mandar aqui. Você consegue, Ive, inserir? Consigo, Vi. Se quiser, Thay, a Vivi vai me mandar, eu acho que aí você consegue me deixar como co-host, aí eu compartilho. Obrigado, Thay. Acho que tá sem som, pessoal. Eu não estou conseguindo ouvir. Oi, agora vocês estão me escutando? Sim, eu estou. Agora sim, eu acho que eu estava falando com o microfone fechado, ainda bem que vocês me avisaram. Patrícia, se você quiser ir se apresentando, Tá. um pouco falando da Então, instituição, eu já compartilho aqui a apresentação, a Vivi já me mandou. certo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Vasconcelos. Eu sou enfermeira, estou como gerente de enfermagem da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Ao meu lado está aqui a coordenadora do setor piloto, a enfermeira Ana Caroline,
E nós vamos falar um pouquinho hoje da nossa experiência com o Reconectar, né? Nós somos uma maternidade de alta complexidade, referência para o Maranhão, para a capital e os municípios, né, do estado. E nós somos referência em alto risco. A nossa unidade, ela tem uma média de 220 leitos de internação, 95 leitos neonatais. Nós fazemos uma média de 450 partos por mês, a nossa maior taxa é de cesariana, e o nosso setor piloto, ele é o setor do centro de parto normal, né? Já está aqui na frente, né? Já está na tela a nossa apresentação. Eu gostaria de que, se possível, colocasse desde o comecinho, que esse não é isso, pronto. Então, essa aqui é a nossa fachada, né, da nossa maternidade, e é uma instituição com um grande potencial, pode passar. O setor que a gente escolheu para este projeto foi o Centro de Parto Normal, né? Por que esse setor, né? A gente entende que a mulher, quando ela está em trabalho de parto, é uma experiência única, é um momento também de muita fragilidade para a mulher, para a família, é o novo. E quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que este setor ele tinha perdido um pouco da sensibilidade, da assistência, do relacionamento interpessoal, e a gente percebeu a necessidade da gente cuidar dessa equipe para que assim ela pudesse ter um olhar mais atencioso para o paciente dela, né? Para o paciente que estava naquele setor. Foi um setor também que, em muitos momentos, ele não tinha condições de trabalho. Então, ao longo desses últimos 3 anos, a gente vem trabalhando nessa organização. E a gente viu o projeto Reconectar como assim, a cereja do bolo para este setor que já estava passando por um momento de adequação, por um período de mudança. E aqui eu apresento o setor para vocês. O Centro de Parto Normal ele é constituído por 20 leitos. Nesses 20 leitos, 4 deles são enfermarias com banheiro, e os demais não. Então, assim, para a gente é uma das nossas maiores dificuldades, que inclusive foi colocado no quadro, foi essa questão da estrutura física, porque a mulher que está em trabalho de parto, ela precisa dessa condição, né? E a gente tem somente 4 enfermarias com essa estrutura com o banheiro. Então, assim, nós temos 20 leitos. A média mensal de atendimento neste setor são de 180 atendimentos, 180 pessoas passam por esse setor, pacientes. A média mensal de partos normais é de 65. O número de colaboradores é uma média de 70. E a média de absenteísmo é de 10%, e a taxa de ocupação é 98%, 99%, é um setor que está sempre lotado. Pode passar. Quem compõe este setor? Quais são os profissionais que atuam neste setor? Por dia, a gente colocou aqui os plantonistas. Eu tenho 2 médicos obstetras plantonistas, 4 enfermeiros obstetras, 7 técnicos de enfermagem, 1 coordenador setorial, 1 assistente social, 2 pediatras, psicólogo eu coloquei, mas ele não fica assim totalmente no setor. Ele é um psicólogo que ele dá assistência na enfermaria e sempre que a gente precisa, né, que tem assim casos que com mais necessidade a gente aciona ele. Na maioria das vezes a coordenadora setorial, ela passa no setor, ela visita, então ela consegue ali identificar a fragilidade, dá sempre esse suporte emocional também. E junto com essa necessidade, a equipe da enfermagem também faz uma importante atuação. E nós temos um nutricionista, que passa a visita todos os dias no setor. Pode passar. Tá. Quando a gente foi contemplado no projeto, né, no primeiro momento, a gente
chamamos as lideranças, as pessoas que estavam ali envolvidas, coordenador do setor, coordenador de equipe multi, coordenador de enfermaria. A gente apresentou o projeto para esses coordenadores. E depois de apresentado para os coordenadores, posteriormente, a gente apresentou para a equipe. Então, assim, sempre nos plantões, a gente ia lá e falava um pouco do projeto, do objetivo, né, desse projeto, que é o trabalho com alegria, que é o bem-estar da equipe, e tentando, dessa forma, engajar toda a equipe para a participação do projeto. Pode passar. Aí, logo, a gente, depois das primeiras reuniões, a gente foi implementando. A primeira coisa foi o quadro, né, o que importa para você. A gente ia com a equipe e incentivava a eles participarem, colocar ali no quadro o que impedia o ambiente de trabalho feliz, o que poderia melhorar, o que estava incomodando, o que atrapalhava durante o plantão. E aí eles foram lá, foram participando, aí o quadro foi tomando uma estrutura. Então, eles iam lá com as canetinhas coloridas, já escreviam e começaram até a dizer que era o quadro do desabafo, no primeiro momento. Logo depois que a equipe participou, a gente foi seguindo, né, que o projeto preconizava, que é fazer o agrupamento dos post-its, né? E a gente viu ali, a gente teve 4 grupos, que foi muita questão da estrutura física, que eles apontaram, depois do relacionamento interpessoal, falando da parceria, do trabalho em equipe, também falaram muito do processo de trabalho e da alimentação. A gente deu seguimento, fazendo além do agrupamento, o gráfico de Pareto, para que eles pudessem ali ter e começar a observar da melhor forma, né, através do gráfico, né, o que impedia, né, a alegria no trabalho. Depois, a gente fez aqui a inscrição do grupo, a inscrição para que a gente pudesse ali fazer, resolver, uma vez que havia apontado os problemas, que agora viessem as ideias. E começamos ali a fazer as nossas reuniões para a gente buscar melhorias, né, dentro das nossas condições, dentro do setor piloto. E, a partir daí, vieram as ideias, né? E essa parte aqui eu acho bem interessante, porque tudo foi ideia da equipe assistencial, né? E quando eles falaram de estrutura, eles falavam muito de privacidade. Como eu falei bem no início, nem todas as enfermarias do centro de parto, ele tem banheiro, tem uma coxina, então a mulher está ali em trabalho de parto, acabava que não ficava muito à vontade por conta disso. E, às vezes, estava numa enfermaria, entrava alguém naquele momento, causando desconforto, desconsideração, atrapalhando aquela concentração, né? Porque trabalho de parto é mais ou menos isso. E aí veio da equipe as ideias, vieram das equipes as ideias, e aqui elas colocaram uma placa na porta da enfermaria: estou chegando, né? Ao entrar, faça silêncio. E lá no centro de parto normal, ficam as puérperas, até que seja liberado o leito de enfermaria, do alojamento conjunto. Então, a gente pegou a enfermaria maior para a gente concentrar todas as puérperas, né? E nessa enfermaria, elas também tiveram a ideia de fazer o cinema, até troquei aqui, o cinema na enfermaria. A gente tem um retroprojetor aqui na unidade, trouxeram
gravaram o filme e trouxeram. E foi assim um momento bem legal, de bastante descontração, que envolveu paciente, acompanhante, porque nem sempre a gente também tem um leito imediato para que essa mulher já possa ser transferida para a enfermaria. Acontece, às vezes, dela passar 12 horas lá no CPN, ou até mais. Então, para um momento de descontração, a equipe teve essa ideia. E aqui também eles colocaram mensagens de encorajamento no PPP. Eu posso, eu consigo, para aquela mulher também, quando estiver no trabalho de parto. Então, aqui também foi ideia da equipe. Aqui foi um momento bem legal. Se tratando também de estrutura, esse aqui foi um parto recente que repercutiu muito dentro do setor. A mulher, bem participativa, estava em uma enfermaria coletiva e quando estava bem próximo, já estava em trabalho de parto avançado, a equipe tirou daquele local e levou para uma enfermaria que a gente tem só um leito. Então, ali fizeram uma penumbra com foco, pegaram o foco, usaram o celular do paciente para botar uma musicoterapia, uma música mais relaxante. E aí, tendo toda aquela ambiência de silêncio, de baixa luz, uma ambiência relaxante para essa mulher, e métodos não farmacológicos também, né? Uma ambiência que pudesse proporcionar uma maior confiança para o cliente, para o acompanhante. E eles ficaram muito satisfeitos, e publicaram nas redes sociais, agradeceram à equipe por este momento, por essa assistência, por essa atenção humanizada. Isso aqui foi uma estratégia também bacana que nós fizemos, que é o Café para a Liderança. A gente tenta, sempre que possível, né, a gente tem lá uma meta de fazer pelo menos uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, de ir lá, de conversar. E a equipe do CPN era uma equipe que eu não tinha muita proximidade, e o projeto ele conseguiu, né, proporcionar essa aproximação com a equipe. E conversar, né, sobre o projeto, a gente conseguiu entender o que a equipe queria. Eu acho bem interessante que em nenhum momento eles pensaram neles, né? A maioria das vezes, a maioria das falas é pensando no paciente, é pensando na assistência, é pensando na mulher, é pensando na família, no binômio. E está sendo bem legal essa experiência de se aproximar um pouco mais com eles. Ontem mesmo tive um momento, estava falando do projeto, e eles vão se empolgando. Alguns conhecem de outra unidade, porque o projeto já foi implementado em outras unidades aqui em São Luís, e a participação está sendo bem legal. Voltando no slide. No início, a maioria da reclamação era da alimentação. Todo mundo falava que a comida era ruim. E, de fato, era, né? Só que se eu sozinha não conseguia fazer nada. E aqui a nossa diretora-geral é também nossa médica assistencial. E ela passava e olhava, ficava com vergonha. E ela chamou a empresa que fornecia a comida e falava que a comida era muito ruim. Pronto, a partir dessa chamada, melhorou. Mas em uma dos nossos encontros, que eu fiz depoimento, aí me disseram, Patrícia, mas tem que ter a participação da equipe, bora lá. E aí foi como sugestão do cardápio, para que a equipe pudesse ser envolvida, porque, na realidade, a mudança foi porque eles deram voz no quadro, né? E hoje a gente tem essa metodologia, né, deles participarem, sugerindo, dentro das possibilidades, o cardápio para ser oferecido no mês. Tá. Aí, essa aqui foi uma coisa bem legal que a gente colocou no quadro. O meu propósito de estar aqui Então, assim, para eles, é uma forma da gente sensibilizar eles, de dizer, por que você foi contratado?
trabalho? Por que é importante a sua presença aqui neste setor? Qual é a diferença? O que você pode fazer na vida de uma pessoa? Cada plantão é uma oportunidade. E este outro é o bloquinho de ideias, né? Essas ideias que vocês viram, todas a gente quer associar com o projeto Reconectar. Então, a gente colocou esse bloquinho de ideias, porque eles não vão dizer apenas o que impede a alegria no trabalho, mas dentro daquilo que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para fazer um plantão feliz, né? E aí aqui eles vão colocando, vão escrevendo tudo isso aí, que é para que os outros que estão no... Eu fiz uma coisa diferente no meu plantão, mas o colega que vem no próximo plantão, ele pode ter continuidade, mas para que ele dê continuidade, precisa que esteja registrado. Aqui foram os nossos objetivos estratégicos, que é a forma como a gente se organizou, né? Pode passar. As ferramentas que a gente utilizou. Aqui a gente usou a matriz de SWOT para identificar qual é a nossa força para esse projeto, o que a gente tem ao nosso favor. A nossa mentoria semanal que a gente tem do projeto, o uso da plataforma e dos materiais que o projeto disponibiliza. E a gente só conseguiu dar andamento no projeto quando a gente passou a abrir o Trello todos os dias. Né? Se a gente não abrir o Trello, a gente não lembra que tem alguma coisa para conectar para fazer. A gente também utilizou o Planner, porque à medida que vai fazendo, nem que seja uma coisa, mas a gente vai dando lá o checklist de que está sendo feito, né? E um grupo de trabalho interessado a implementar um projeto. Então, isso a gente identificou como a nossa força. A nossa fraqueza, o engajamento e participação de toda a equipe. Porque, assim, a equipe de enfermagem é muito envolvida no projeto, mas nem sempre o médico ele é envolvido, e ele está no setor, a higienização, o serviço social, a equipe multi. Então, assim, eu acho que... E sem falar também que tem algumas equipes muito dispostas e outras que são um pouco mais resistentes. Então, essa é uma das nossas fraquezas. E a oportunidade. Desde no projeto, a oportunidade da gente promover um ambiente de trabalho agradável, promover o bem-estar, a satisfação da equipe, a gestão participativa. Então, essas são as oportunidades que a gente encontra no projeto. E as nossas ameaças, que a gente identificou aqui, a principal é a sobrecarga de trabalho, como vocês viram aí, é um setor que está todo o tempo lotado, né? A gente tem sempre 1001 coisa para fazer, e a gente está com gestante de alto risco, então aí a atenção é dobrada, porque ela já vem para a gente numa situação realmente que merece uma atenção bem maior. Aqui também a gente utiliza a ferramenta do 5W2H, porque tudo que a gente vai fazendo, a gente tenta colocar aqui, ver a estratégia de como, é até importante para a gente documentar, né? Colocar a nossa experiência que é documentada, para a gente ter como mostrar que aquilo ali está tendo todo um planejamento para a gente poder exercer, né, o que está sendo sugerido. E aqui é o quadro como está hoje, né? Toda essa estrutura, e a gente não falou do termoclima, né, que é quando a gente, final do plantão, como é que ele está se sentindo. E aqui a maioria a gente botou a carinha da feliz, triste, com raiva e o cansado. O feliz e o cansado é o que está ali sendo foi manifestado. E a gente começou na semana, esses dias, né? Está com pouco tempo, e agora a gente vai partir para outra proposta, que é o quadro de gestão, né? Para que eles possam olhar, né? E a gente dar seguimento. Infelizmente, a gente não conseguiu no começo, tanto envolvimento, tanta participação, mas com o resgate, a gente conseguiu dar uma atenção. E é isso. Muito legal. Nossa, Patrícia, você contando, acho que rico, quanta coisa vocês fizeram, e você
coroou aí com a cereja, trazendo a experiência de vocês com o termoclima, né, que foi uma das coisas que a gente deixou até como uma sugestão, né, ela não ficou como obrigatória para todo mundo. E eu acho que num próximo momento a gente vai querer muito que você venha contar como foi aí a trajetória, essa experiência, né, que vocês começaram há pouco tempo. Mas acho que vocês estão de parabéns e me chamou muita atenção uma coisa que você comentou, né, de vocês perceberam ali em algum momento durante a mentoria, né, você trouxe que a Vivi falou assim, olha, mas e a opinião deles? E aí vocês automaticamente já olharam e falaram, poxa, isso é legal, e trouxeram, e aí eles já trouxeram ideias do cardápio, vocês conseguiram adaptar. Então, isso acho que mostra também muito o quanto vocês estão disponíveis e abertos para o projeto e o quanto vocês conseguem levar isso para a equipe, né? O quanto foi rico, né? Pelo que você nos contou aí, abrir a oportunidade deles estarem junto com vocês e o quanto isso é potente, né? Muito, fiquei muito impressionada aí com a trajetória de vocês. O projeto é maravilhoso e eu acho que a equipe ela merecia isso. A equipe do CPN ela sempre foi muito explorada, né? É onde tudo acontece. A paciente ela chega e era um setor que ele vivia em superlotação, com mulheres no corredor, mulher parindo no corredor. Então, no primeiro momento nós tivemos o projeto Lean na unidade, que deu essa saída. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais mulheres no corredor, né? A gente teve uma ampliação com 20 leitos. É uma equipe que cuida do nascimento, que cuida da mulher, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, então eu já passei por essa experiência, e a gente às vezes só quer que a seguir na nossa mão. Então, é uma equipe que merecia ser cuidada para ela proporcionar tudo isso, né? Então, a gente viu o projeto com esse potencial. E hoje eu já vejo a equipe com outros olhos. É uma equipe muito envolvida, é uma equipe que, quando você vai lá, você apresenta eles acham interessante, eles querem participar. Então, assim, a gente também está muito satisfeito com o retorno que a gente está tendo da equipe em relação ao projeto. Muito bom. Acho que a gente ficaria mais um bom tempo conversando com vocês. Eu acho que trazê-los para contar a experiência de vocês, eu acho que é o melhor do projeto, né? Porque ele sai ali do quanto a gente propõe de teoria, o quanto a gente constrói de material, de algo que parece tão distante e abstrato, para o relato a partir da própria experiência e da construção que vocês vão fazendo, né? Junto com as equipes, com as ideias de vocês e trazendo o que a gente tenta propor na mentoria, né, com um pouco do método, com a experiência prévia que a gente teve, algumas ideias que a gente propõe aqui, e o quanto vocês conseguem aplicar e modificar e melhorar e adaptar cada vez mais. Os recados finais. Então, a gente está com o MMZR aberto, a gente vai estar até a data do dia 19, então queria reforçar com vocês a importância aí nessa reta final de engajar a equipe, né, para a gente ter o quanto é importante a percepção deles, e isso faz com que a gente consiga analisar aí os resultados, né, das ações e pensar, inclusive, aí o quanto isso pode nos apoiar em ações aí localmente na unidade piloto. Também temos aí no dia 20 a entrega do portfólio. Eu vou colocar na sequência aí o local, então dentro lá do Trello a gente tem o local onde está depositado lá o modelo de portfólio. Quem tiver com dúvida, não sabe o que tem ou não, que colocar, ou procura os mentores dentro do grupo do WhatsApp lá, sinaliza lá para a gente conseguir colocar, direcionar vocês. Outra coisa importante, a atualização do cartão do Trello. Né? Então, sempre que vocês fizerem uma tarefa, né, tiverem uma ação, o quanto é importante sinalizar lá. E as mentorias de acordo com o grupo. Então, aqui, ó, modelo do cartão, então aqui está a carinha, né, do início ali do portfólio, vocês vão inserir aí as informações de cada instituição, então vai estar lá o modelo do cartão. Na sequência,
atualização do Trello, então a mesma coisa, você vai buscar dentro do cartão da sua instituição, conforme for passando os MMZRs e vocês aplicarem com a equipe, vocês checam. Só um minutinho que eu E vou também tá bom, gente? as etapas da realização aqui. Então, aqui, ó, a unidade piloto selecionada está checado. A gente fez aí as inscrições dos grupos de trabalho, fez a primeira reunião. Então, vai lá, entra no seu cartão e vai checando, porque isso a gente vai pontuando aí na EEP, na evolução da escala do projeto de cada instituição. A mesma forma, então, a gente olha aqui como uma linha do tempo, né? Essa aqui é a nossa trajetória do projeto. A EEP é a mesma coisa, só que dentro do cartão do Trello. Então, a gente consegue fazer esse comparativo também. Aí, aqui a nossa avaliação de reação, a gente vai estar disponibilizando aqui a Thay consegue colocar aqui no chat, e depois qualquer coisa a gente também encaminha para vocês, para conseguirem responder o link. Então, é importante vocês contribuírem. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito rico, foi muito importante. Ter a experiência de vocês relatadas, eu acho que para os demais também, para as demais instituições que estão aqui com a gente espera que sirva aí de inspiração, que traga também novas ideias, né? Às vezes a gente está com alguma dificuldade, às vezes é até uma oportunidade de a gente falar assim, nossa, legal, acho que eu vou conversar lá com a Patrícia, vou conversar com a Tati, com o Júnior, de repente eles fizeram tal coisa, foi tão legal, eu posso tentar adaptar e trazer para cá como uma sugestão. Então, essa troca entre vocês, sempre olhar e saber que, independente das dificuldades individuais, a gente consegue buscar novas formas e compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo aqui em conjunto. Obrigada, Ivy, obrigada a todos pela participação. Agora estou com 20 respostas na avaliação de reação. Eu peço que vocês, por favor, preencham. É tipo MMZR, é importante o feedback de vocês para a gente. Então, vou aguardar vocês preencherem um pouquinho. E obrigado a todos pela participação. Tenham um ótimo dia. Desculpa pelos meus problemas tecnológicos que eu estou enfrentando hoje. Espero que tudo deu certo. Eu sim, tá? Pessoal, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde para todo Obrigada, mundo. pessoal, e parabéns de novo.